Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Igreja, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Atos 9, do 1 até o 19. Atos 19, do 1 ao 19. Amém, igreja? Na minha palavra aqui, na minha Bíblia, o título está assim: A Conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entra na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos. Não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele estava cego e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. E ele chegou aqui com a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu santo nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis e reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja feito a vontade dele e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois ele se recuperou e comeu e recuperou suas forças. Irmãos, o que Deus falou comigo através dessa palavra? Eu pergunto a vocês sabem quem foi Saulo? Saulo, ele era aquele homem que perseguia a igreja primitiva, certo? Ele perseguia Jesus. Então, irmãos, naquele caminho, né, de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E através
desse encontro, ele ficou cego porque o Senhor Jesus, né, apareceu para ele. E essa luz forte era Jesus. E ele ficou cego por 3 dias. Quando eu me deparei com essa parte da palavra, eu imagino que o que Deus quis com ele, né? Ele quis tratar Saulo. Ele quis fazer com que Saulo entendesse que não só o Saulo, mas eu trouxe isso para mim e quero compartilhar para vocês, que nós somos dependentes do Senhor, totalmente dependente dele. E também, aqui venho dizer para vocês que como é que um homem que estava cego poderia estar, porque aqui no versículo 11, ele está dizendo assim, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando. Saulo estava fazendo o quê? Orando, mas ele estava cego. E no seguinte, no 12, fala assim, numa visão viu. Quem viu? Saulo. Mas como ele viu se ele estava cego? E como é que ele não poderia nem ter visto Ananias, porque Ananias não tinha nem saído de lá ainda, porque o Senhor tinha falado com Ananias ainda. Na visão, Ananias não tinha saído da onde ele estava. E eu refletindo isso, o que veio em mim também, assim, que eu trouxe para mim, que as coisas não acontecem no mundo físico primeiro. Elas acontecem no mundo espiritual, para depois acontecer no físico. Então, que nós possamos, assim, eu, vocês, né? Todos nós aqui que temos a mesma fé e acreditamos nesse Deus, que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E a gente consegue desfrutar daquilo que Deus tem falado através dos seus profetas, através de pessoas que Deus usa, porque ele não usa só aqueles que conhecem a palavra. Ele usa quem ele quer na hora que ele quer, porque Saulo era alguém que perseguia. Então Deus, ele quer usar cada um de nós aqui com os nossos defeitos. Mas nós precisamos ter essa fé que Saulo teve. Ele estava orando, porque Deus tratou. Ali no começo não estava falando que ele estava perseguindo? Estava perseguindo. E aí no caminho ele teve encontro com Jesus. Assim é conosco na nossa vida. Nós somos errantes, falhos, pecadores. Falar que nem meu esposo fala, comedor de arroz e feijão. Mas, pela graça, somos salvos. Então, assim, eu, Thaís, quero que vocês levem isso para o coração. Somos falhos, somos pecadores. Porém, Deus tem a misericórdia das nossas vidas e Ele permite usar cada um de nós da maneira que Ele quer. Só que precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo e crermos que no mundo espiritual já aconteceu e trazer a existência para o mundo físico. E é isso, irmãos, eu queria compartilhar essa mensagem, que cada um de nós possamos acreditar que somos escolhidos, separados para o reino do Senhor. Amém? Quem pudesse levantar para agradecer esse Deus que é real. Paizinho, Deus eterno, Senhor todo-poderoso. Deus, nós entramos aqui, Pai, na Tua presença, na Tua santa presença, na Sua casa, Paizinho. Aonde nós levantamos esse altar, Pai,
para que o teu nome seja glorificado em todas as nações, Pai. Paizinho, que hoje, Pai, aqui, Senhor, o Senhor possa visitar, assim como o Senhor visitou o teu servo Saulo, Pai, que é Paulo de Tarso. Senhor, o Senhor visita os corações aqui que estão endurecidos, papai. Em nome de Jesus, Pai, toda cegueira espiritual caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós viemos aqui, Paizinho, cheio do Espírito Santo, cheio da tua presença, assim como o Senhor se apresentou, visitou Saulo, Pai. Visita os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para cada um, qual é o nosso propósito, papai. Senhor, que o Senhor venha usar poderosamente homens e mulheres aqui para o teu reino, para a tua casa, papai. Entra, Senhor, no coração e na mente, Senhor. Faz aquilo que o Senhor tem prometido, papai, na vida de cada um aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu. Deu para mim, papai, e eu pude compartilhar. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, Pai. Muito obrigado porque nós podemos ainda falar do teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado de coisas que nós não podemos visualizar. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia para com as nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos beber água, podemos ter energia, podemos pular, andar, falar, enxergar, Senhor. Somos perfeitos, Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens. Obrigado por cada irmão aqui, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um, pela saúde. Obrigado pela vida dos pastores, papai. Que o Senhor continue instruindo, Pai, dando a cada dia mais discernimento, sabedoria, Pai, entendimento, inteligência, Senhor, a cada um, papai. Que o Senhor nos use, Pai. Estamos aqui para ser talaia nas suas mãos, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus, Pai, eu agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Agradeço pela minha vida e pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, pelo nosso casamento, pela nossa família, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado até pelas dificuldades, Senhor, porque elas que fazem a gente vencer, Pai. Ultrapassar. Então, papai, que nós aqui viemos romper barreiras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, espirituais. E tudo aquilo que nós pedirmos, Pai, pedimos em oração, que chegue até o seu trono, papai, com um cheiro suave e agradável às tuas narinas, Pai. Porque nós queremos se render a ti, Pai. Porque quem precisa e necessita da tua presença somos nós, Pai. Então, fique à vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, pode invadir este lugar. Que cada um aqui não saia, Pai, como entrou, mas cheio da tua presença, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você ainda em espírito, começa a agradecer a Deus pela tua semana. Você está vivo. Rabai karabanavanai. Alebriho rabanai endekad. Louve a Deus porque o seu filho não está numa UTI. Ihare batokonashai. Agradeça a Deus porque teu filho não está numa cadeira de rodas. Louve a Deus porque a sua família está bem. Louve a Deus pelo que você comeu, você bebeu, Ele te vestiu. Você conheça o Senhor em cada detalhe. Celebre ao teu Deus, ao nosso Deus, conquistas que você teve essa semana. Celebre cada vitória que você teve, aleluia. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Que é que o Senhor te encheu de riso essa semana?
Fala, Deus, obrigado, Pai, por essa pequena vitória, Senhor. Já é uma vitória. Obrigado, Deus, por essa provisão. Obrigado, Deus, porque eu tenho onde comer, onde beber, onde dormir. Obrigado, meu Deus. Oh, louve a Deus pela tua vida. Ele te poupou de coisa séria. Aleluia, aleluia. Os portais do céu estão abertos para você. E tem uma carruagem de bênçãos para você. E o Senhor fala, mas Rodrigo, o meu povo não pede. O meu povo não pede. O meu povo não pede. Yeshua fala, peçam e serão dadas a vocês. O que você está precisando é de paz. Ele te dá shalom. Ele te dá parnassá, ele te dá o sustento, ele te dá provisão. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Os olhos do Eterno estão sobre ti. Olha, o teu coração está batendo, aleluia. O teu coração está batendo, você dormiu, você acordou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, o Eterno tem coisas para fazer na tua vida ainda neste tempo e neste ano, aleluia. De Camarabanás, essa noite, nos próximos 3 domingos, o Senhor tem uma palavra poderosa para a tua vida, para mudar a tua vida de uma vez. Os próximos 3 domingos, o Senhor tem palavras específicas para a tua vida. Estamos no ano da visitação. Deus está te visitando. Deus está visitando o teu lar. E quando Ele visita, Ele deixa uma bênção, ou Ele traz conserto. Ele traz conserto. O pai visita a casa do filho, e o pai pergunta, filho, está tudo bem? Filho, está tudo bem com você, filho? Filho, eu vim te ver, filho. O que você está precisando? Fala para o Pai o que você está precisando. Esse é o nosso Pai. Yeshua diz, o nosso Pai que está no céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar, você pode adorar. Ele está sentado no alto sobre o trono. Ele conhece o teu nome está na palma das mãos do Eterno. As suas atitudes têm subido ao Senhor como um cheiro suave às suas narinas. Você é filho e filha, o Senhor se importa com você, o Senhor se preocupa com você, o Senhor te ama, o Senhor te quer bem. Oh, santo, santo, santo. Louvado seja o nome do Senhor. Continua falando conosco, eterno Deus. Continua, Pai, dando sua graça, a sua plenitude. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Queremos compreender aquilo que está nas tuas sagradas escrituras, todos os segredos, Pai. A palavra de hoje, Pai, específica para nós, Pai. Fale quando precisamos ouvir a tua voz e o teu recado. Em nome de Yeshua Mashiach, Jesus de Nazaré. Amém, veio, amém, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Glórias, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Aleluia. Amém, amado. Saudade de vocês. Saudade de vocês. Estivemos ali um tempo, né? Há 10 anos atrás, 10 anos já, eu e a pastora Cá fizemos ali um jantar de 10 anos de casados. Quem foi? Lembra? Foi? 10 anos de casado, lá no barracão.
10 anos de casados, passou 10 anos, amados. 10 anos de casados, o pastor Acá fez no barracão um jantar com toda a igreja. Foi um culto abençoado. Na época o pastor Anderson deu uma palavra. Fomos abençoados, amém. Só 10 anos atrás, hein? Passou mais 10 anos, aleluia! 20 anos de casados. O que a gente faz quando faz 20 anos de casados, meus amados? Terapia. Terapia de casal, meu irmão. Olha aí, 41 anos. 41 anos de casados. 20 anos de casados, né? Terapia de casal. Então eu e a pastora Acá fomos fazer uma terapia de casal. Uma terapia onde tinha água salgada. Tinha esfoliante natural, areia nos pés. Pensa numa polaquinha lá que boiava, que nem um peixinho assim, ó. Né? Era uma viagem que nós adiamos, um ano adiada, né? Por causa do ano passado, ela passou por cirurgia, né? Então, que está bem de saúde para poder viver o momento, né? Então, nós era para viajar o ano passado, nós adiamos e graças a Deus, né? Ela está mais bronzeada, aleluia. Uma terapia de casal, bênção de Deus, né? E eu quero liberar sobre vocês essas bênçãos também. Que debaixo da barba de Arão, o Senhor desce a unção sobre vocês, aleluia. Tem gente que vai viajar aqui para o Nordeste, receba em nome de Jesus. Ó, tem um anjo aí passando com passaporte aí, ó, com passagem. Fala, é meu essa passagem, aleluia. Pega aí, tem um anjo aí, ó, jogando passagem para o Nordeste, aleluia. Pega aí, eu recebo, aleluia. Glória a Deus. Ó, eu estou tendo uma visão já. Estou vendo pessoas aqui falando, pastor, ora por mim que vamos viajar para o Nordeste. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Eu estava lá, e mergulhado na palavra de Deus. O Senhor está falando muito comigo, né? Eu vendo o mar. E Ele falou, assim como as águas cobrem o mar, assim toda a terra há de se encher do conhecimento da glória de Deus. Se não me engano, está em Oséias. E o Senhor começou a falar comigo no coração. Eu comecei a meditar muito essa semana no livro de Josué. Josué chamando a atenção do povo de Israel. Josué, velho de idade já, falou, gente, tem muita terra para vocês conquistar. Tem muita terra para vocês ainda viver, conquistar o melhor. O que está acontecendo? Deus tem bênção para vocês, mas o que está acontecendo? Já foi liberada a bênção. Josué chamou a atenção do povo, que não tinha ainda tomado posse de toda a bênção. E muitas vezes nós somos assim também. Nós achamos que teremos um amanhã que fica para mais tarde. E hoje, domingo, dia 26 de abril, há um ano atrás, meu lembrete aqui me lembrou, há um ano atrás, recebi uma notícia que cortou meu coração. Uma querida tia minha, numa viagem de férias, começou a ter desinteria não passava, foi no farmácia, um remédio não passava, até que começou a evacuar sangue, e foram fazer exames mais detalhados, quando os médicos descobriram que ela tinha um tumor de 7 centímetros, ali no intestino, no fígado, deu metástase, hoje, faz um ano. E a minha prima que mandou essa mensagem, ela falou, gente, olha, a situação é assim, fé em Deus, o médico falou que está aí antes da pandemia, há muito tempo, e agora que descobriu. Deu 40 e poucos dias, minha tia partiu, dia 8 de junho do ano passado. Uma tia que amava a vida, amava viajar com o marido dela, meu tio, que morreu de Covid, novo também. Tinha muita terra para conquistar, tinha muita viagem para fazer em família, e às vezes nós achamos que vai ter uma outra oportunidade. Quando você menos espera, uma dor de barriga vira um tumor, deu tantos dias você morre. E Deus tem uma palavra para mim, para você essa noite. Tem muita terra para você conquistar ainda. Tem muita terra para você conquistar ainda, aleluia. Mas o Senhor, eu estou preparando um portal do conhecimento de graça, chamado SECAP. Estou preparando um portal de cursos, né?
A gente vai fazer imersões, porque o Senhor tem me dado uma estratégia de levar vocês na terra prometida. Eu quero levar vocês na tua bênção, mas precisa de uma mentoria, precisa de um cuidado a mais profundo, de um compromisso onde você vai fazer a tua parte, você vai fazer as tuas tarefas. Então, a minha tia teria tempo para poder usufruir. Ela foi para a Europa, Portugal, praias, com as minhas primas, e passou um ano, e meus primos, né, começaram a ter os seus questionamentos quanto a Deus. Então, eu meditando na palavra, estou olhando a palavra do Senhor Deus, sempre no original, procurando, e o Senhor tem me dado revelação, que não cabe num culto. Então, eu vou dar uma introdução, mas quem participou do jantar de Pêssar, né? Infelizmente não deu, foi gravou, né, João? Vamos colocar no ar para quem quiser botar o link depois para assistir a mensagem também. E vai ter oportunidade também agora em maio. Você que não fez, pode fazer em maio e acompanhar, né? Via gravação. Se não me engano, vai ser dia 1º de maio, os Pêssar Sheni. São datas de encontro com o Eterno. Então, nós falamos no 7ª noite de encontros sobre... O que nós falamos mesmo? O tema? O que foi? De Pêssar? Sétima noite. Quem lembra? Sobre os faraós. Quem governa a sua vida. Então, a gente deu uma introdução. Tem muita coisa que Deus tem mostrado para mim. Eu quero passar para vocês. Mas hoje eu quero fazer um culto mais específico, mais rápido para vocês, no sentido de vocês entender essa matéria. Que matéria? Quem aqui, nessa semana, está de frente de um mar vermelho, um mar de juncos aí? Pastor, estou diante de um mar vermelho aí, e não sei passar esse mar vermelho. Tudo que aconteceu na Bíblia, lá na Torá, ser humano é igual, vai viver. Você tem o seu deserto para sair, você tem a sua terra prometida para entrar, você tem o seu farol para ser liberto. Não muda a geração, mas não muda o sistema. Então, eu quero que você pense comigo, qual é o seu mar vermelho que você tem que passar? É na vida da saúde, é na vida financeira, é na vida emocional. Todo mundo tem um mar para atravessar. Atrás está vindo o Egito lá, correndo atrás de você. Você tem um mar vermelho na tua frente, o mar de juncos no original. Foi mal traduzido para vermelho, porque juncos em inglês é reed. E alguém achou que o reed era red e botou vermelho, mas é mar de juncos. Mas você tem uma terra prometida para passar. Deus tem para você uma terra que mana leite e mel, aleluia. Na sua vida espiritual, na sua vida financeira, emocional. Deus tem para você uma terra prometida. E muita terra para você conquistar. Aleluia. Então, o tema dessa noite está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 15. Vou pedir a ajuda de vocês. Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 15. Quem pode ler versículo 10? Êxodo 14, versículo 10. Vamos lá. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pessoal do Egito vindo com tudo. Na mente desse povo que foi recém-liberto, está vindo aí o que governava a minha vida, o Egito. Eles tiveram aí duas situações. Temeram muito e clamaram. Às vezes você está diante do mar de juncos, do mar vermelho. Você está vendo o inimigo atrás da sua vida. Geralmente ou você clama, ou você teme, tem medo. Versículo 11. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco,
tirando-nos do Egito. Olha o povo cobrando o Moisés. Moisés que fez uma coisa boa para o povo cobrando ele, né? Olha só o que eles disseram aí. Versículo 12. Não dissemos a você no Egito para deixar-nos em paz? Permaneceríamos escravos dos egípcios? Seria melhor para nós continuarmos escravos dos egípcios que morrer no deserto. Olha a mente do povo que acabou de ser liberto. Viu os milagres, viu os sinais. Morte do primogênito. Foi liberto com milhões na mão. Mas estava vindo o inimigo atrás e cobrando Moisés. Aí Moisés, ele vai falar agora no versículo seguinte. E os sábios interpretam como aquela pessoa, imagina, a gente cobrando Moisés. Cobrando Moisés. Pelo menos Moisés teve que dar uma resposta rápida para 4 grupos de pessoas aqui. 4 grupos de pessoas. Olha só, vamos lá. O que Moisés falou? Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não fiquem com medo. Tenha calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não verão nunca mais. 4 tipos de pessoas que vão ver aqui, ó. Não tema. Outro, cala a boca, fica quieto, né? O outro que quer voltar, que quer pelejar, o Senhor vai lutar por você. 4 categorias de pessoas diante de um mar de juncos, do mar vermelho. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o 15. Deus abre o mar para o seu povo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém, glória a Deus. Até aí tá bom, acabou. Então, amados, você tem um mar para atravessar, você tem uma palavra de vitória, tem uma vitória na tua vida, mas você está diante do impossível, está diante de um grande mar. O que você vai fazer? E atrás está vendo o inimigo, e vem na tua mente o medo. Você tem medo, você clama. Moisés, então, ele começa a organizar ali 4 categorias, 4 grupos de pessoas que a gente vai ver. Às vezes, você tem na tua vida, na semana, um mar para atravessar. E às vezes a tua estratégia está errada. Às vezes você está fazendo o que seria certo de uma maneira errada. E Deus tem para você muita terra para se conquistar. Mas vamos lá. Quem são esses 4 tipos, né, de categorias de pessoas? Tá? E a pergunta aqui não é como Deus abriu o mar, não. É o que estava acontecendo dentro daquele povo enquanto o mar estava fechado. Tá? Então, por exemplo, havia 4 partidos internos dentro do povo de Israel. 4 partidos se formaram e as 4 estratégias estavam erradas. Tá? Cada partido tinha uma estratégia espiritual diferente para enfrentar a crise, assim como a Thaís falou. As coisas começam no mundo espiritual primeiro. Você tem que atravessar um mar, você tem uma dificuldade, você tem uma terra que uma bênção, mas você tem um mar para atravessar. E às vezes a tua estratégia está errada, tá? Então as 4 estratégias soavam piedosas. As 4 soavam legítimas. E as 4 estavam erradas. A gente vai olhar uma por uma, 4 categorias, tá? Um diagnóstico espiritual, psicológico, tá? Para revelar. Por exemplo, primeira categoria daquelas pessoas que estavam vendo ali o Egito chegar atrás, o egípcio, né, chegar atrás. Aí Moisés, ele encontra 4 grupos de pessoas ali que ele tinha que dar um basta, dar uma direção. Primeiro grupo, imagina você, meus amados, você está diante do mar vermelho, mar de juncos. Atrás está vendo o inimigo, a full, cerca de 600 carruagens assim, poderosas. Encurralar, não tinha como sair, era um vale ali. E daí, primeira categoria dos derrotados. Os derrotados daquele grupo ali. Quem que era o primeiro grupo de derrotados? Gente, vamos cair no mar. Vamos se jogar no mar. Olha quem está vindo aí. Parece o primeiro grupo mais desesperado, né? Mas não é necessariamente se cair no mar, não é um suicídio físico. É a alma que, diante da pressão do impossível, escolhe desaparecer. Quer saber? Vou dar um sumiço, vou desaparecer.
Esse grupo de derrotados é aquela classe assim que diz, o religioso que diz, Deus vai me levar, não tenho mais nada a fazer, com uma forma sofisticada de existência espiritualizada. É o crente, né, que transforma o aniquilamento em piedade, que confunde render-se a Deus com render-se ao nada. É quem, por exemplo, o grupo desses derrotados diante do mar, é como aquele que deveria lutar pelo seu casamento, por uma comunidade, por uma vocação, e diz assim, se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, né? Como cortina de fumaça para não agir. Aí esse grupo de derrotados, que queriam cair no mar, Moisés fala bem assim, lá no versículo 14, firme-se e veja a salvação do Eterno. Fica firme. Eles querem cair no mar. Moisés lhe ordena plantar-se, nipolo. A salvação não vem para quem afunda, vem para quem fica de pé. E a palavra que a frase em hebraico é assim: firme-se e veja a salvação de Hashem, é Itziatzu, Ureut et Yeshuat Hashem. Yeshuat, o nome de Yeshua, de Jesus. Firme-se, veja a salvação do Senhor na sua vida, tá? Então, vem para quem fica de pé, Yeshua, salvação. Exige postura, não colapso. Você está diante do mar, você vai falar, está vindo o inimigo, vou me jogar no mar, já era. Se vou render, vou me jogar. Não. Como é que eu sei, pastor, que eu sou da parte das categorias dos derrotados, que estão diante do mar vermelho, depois dele tem uma terra que manda leite e mel? Como é que eu sei que eu estou nessa categoria? Vamos lá fazer uma análise aqui, os derrotados. A impulsão é desaparecer, né? Ceder, dissolver. Por exemplo, da linguagem religiosa. Como é que você sei que eu sou da classe dos derrotados? Se Deus quiser, vai dar certo. Se não quiser, eu aceito. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não quiser, eu aceito mesmo. Não vou mais lutar contra isso. Vou deixar nas mãos do Senhor. Acho que essa é a vontade de Deus para mim mesmo. Quem sou eu para questionar? Já orei demais, agora é só aguardar o que vier. Talvez seja o meu fardo carregar isso até o fim. Esse é a classe dos derrotados, diante do mar. Uma parte psicológica, né, existencial, diz assim, cansei. Maísa, cansei, mas não tem energia para mais nada. Tanto faz, Heloísa, tanto faz. Se vier, tá bom. Fernando, já tentei de tudo. Agora que tem que ser, vai ser. Rei, não dá para mudar. Só assim mesmo, não vou mudar. Dona, acho que a minha vida é assim e pronto. Minha vida é assim mesmo e pronto. No cotidiano, no dia a dia, como é que eu sei dessa classe dos derrotados? No cotidiano, na família, trabalho, saúde, dinheiro. Quem faz parte da categoria dos derrotados, que quer se jogar ao mar, é que ele fala assim, não vou mais procurar emprego. Se aparecer, apareceu. Não vou mais falar com ele. Se ele quiser que ele venha. Não vou mais ao médico. Se for grave, eu descubro depois. Sabe, Josimar, esse casamento já era. Vou só esperar o tempo passar. Não vou nem tentar pagar essa dívida, Cleide. Vou nem tentar pagar. Que proteste mesmo. Essa é a classe dos derrotados. Tem o mar adiante, o inimigo atrás, mas eles fazem esse tipo de frases de oração. A segunda categoria que nós vimos aí reclamando com Moisés é aqueles que têm a nostalgia do tempo da escravidão. Primeira categoria, quem que era mesmo? Era os... Agora a segunda categoria é que tinha saudade da escravidão. O que eles falaram ali, né? Voltemos ao Egito, vamos render, vamos voltar ao Egito. Melhor nos é servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. Esse é que diante do mar já foi liberto. Quer saber? Vou voltar para a minha escravidão mesmo. Voltemos ao Egito.
Essa é a síndrome do servo acorrentado. A alma que livre, apenas há uma semana ali, né? Já quer voltar à masmorra, porque já conhecia as regras. É quem prefere a segurança da prisão à incerteza da liberdade. E voltar ao Egito, Egito é Mizraim, em hebraico, é sinal de aperto, estreiteza. Eles querem voltar ao lugar estreito por medo de amplidão. Vamos voltar para o Egito mesmo. O que eu vou atravessar esse mar aqui? Você conhece isso? Isso aqui, por exemplo, é aquela pessoa que tem uma dependência química, que romantiza o vício depois de um mês limpo. Estou um mês limpo. Depois, só um pouquinho, não dá nada não. É a pessoa que saiu de um relacionamento abusivo e no primeiro momento de solidão quer voltar. Mas eu amo ele, pastor. O que mais? É a comunidade, aleluia, a igreja que foi liberta de uma teologia distorcida e diante do desconforto de pensar por si mesma, quer voltar ao conforto da fórmula pronta. Não, o pastor está vendo umas coisas loucas aí. Vou voltar à maneira antiga de viver. O pastor endoidou. Vou voltar ao sistema antigo. Mas Moisés responde de uma maneira: pois como vistes os Egito hoje, não vereis mais para sempre. Como você está vendo esse Egito atrás, você não vai mais ver esse tipo de coisa na tua vida. A tradução espiritual é assim: o Egito que você idealiza, vou voltar para aquela vida antiga, vou voltar para aquele amor de sofrência, está sendo destruído em tempo real. Enquanto você olha por trás com saudade, o Senhor está demolindo o próprio lugar para onde você quer voltar. Não existe mais. Você quer retornar a uma ruína. Então, primeira classe dos derrotados. Segunda classe, nostalgia da escravidão. Como é que eu sei, pastor, que eu estou com saudades do Egito? Vamos lá, numa linguagem mais religiosa. Pastor, eu era mais feliz na minha igreja antiga, mesmo sabendo que o ensino estava errado. Estava tão feliz lá, o ensino estava errado, mas estava mais feliz lá. Ou então, pelo menos lá eu sabia o que esperar, aqui ninguém me dá uma forma. Ou então, antes de me converter, pastor, eu vivia melhor, tinha menos cobrança. Eu queria voltar para a época em que eu não pensava tanto sobre esse assunto. Era mais simples quando eu só seguia o que o pastor mandava. Era mais simples, pastor, acabou. Voltar ao Egito. Ou então numa linguagem psicológica, existencial. Meu marido, sabe, eu sei que ele me traía. Mas pelo menos eu não estava sozinha. Olha aí, o Egito. Eu sei que ele me dava o galho. Mas eu não estava sozinha. Pelo menos lá eu tinha uma rotina, agora eu estou perdido. Aquele emprego, sabe, Stephanie? Eu odiava aquele emprego. Mas pelo menos eu era estável. Sabe, Suzy? Era ruim, Otávio, era ruim. Mas eu sabia lidar. Simone, acho que estava melhor antes. Esse é o pensamento de quem quer voltar para a escravidão, voltar para o Mitzraim, para o estreito. No cotidiano, como é que eu sei que eu estou? Nostalgia da escravidão, na família, saúde e dinheiro, vamos lá. Quem tinha visto? Vou voltar a beber socialmente, pastor. Só um gorazinho assim. Só no final de semana. Não vai virar problema de novo. O cara tinha um pé no bar, né? Foi liberto. Mas só um pouquinho. De repente estraga toda a família de volta por causa do quê? Do vício. Do Egito. Mizraim. Estreiteza. Ou então, vou aceitar voltar para o emprego antigo. Mesmo com aquele chefe abusivo. Pelo menos é certo. Ou então, vou ligar para ele. Sei que vai dar errado, mas estou com saudade. Pastor Rôdio, vou parar de cuidar tanto de mim. Antes eu comia o que eu queria, era feliz. Ou então, pastor Acá, vou cancelar minha terapia lá, minha psicóloga, vou cancelar. Estou remexendo coisas que estavam quietas demais. Eu não quero ficar remexendo essas coisas. Isso aí é querer voltar para o Egito. Então, primeira categoria, quem quer a primeira categoria? Segunda categoria, nostalgia da escravidão. Vamos para a terceira categoria, os heróis autônomos.
Os heróis autônomos que eles queriam ali, o Egito atrás, mar na frente. A palavra diz Êxodo, capítulo 13, versículo 18. Quem pode ler Êxodo 13, 18? Êxodo 13, versículo 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A palavra arregimentados é hamushim em hebraico, e quer dizer armados, uma tradução. E também quer dizer um quinto, organizados. Eles saíram armados. Esse grupo, o terceiro grupo, são os heróis autônomos. É aquele que eu vou dar um jeito. É o mais nobre, que tem coragem, virilidade, iniciativa, só que é uma armadilha. É uma arrogância vestida de fé. É o homem de ação que, diante do impossível, confia no próprio músculo, no próprio planejamento, na própria inteligência, e chama isso de confiança, de bitahon. É o empreendedor que usa versículo de Salmos como justificativo para agir no próprio orgulho. É o líder comunitário que confunde ativismo com santidade. Israel saiu armados, né? Ali diz, versículo 18, segundo esse texto. Tinham armas, tinham corpo, faltava time e humildade. Só que daí, tipo assim, ó, vamos lutar, vamos dar aqui, ó, vamos dar um jeito da minha força. Aí, o que Moisés fala para esse grupo que quer lutar? Êxodo 14, 14. O Eterno lutará por vós e vós vos calareis. Esse terceiro grupo de heróis autônomos, essa batalha não é sua. Você não é um salvador de si mesmo. Existem momentos da vida em que o seu movimento é a obstrução, em que a sua intervenção atrapalha o que Deus está fazendo. Como assim, pastor? Você quer agir com a tua própria maneira. A posição é resolver tudo no braço. Como fé, como verniz para orgulho. Por exemplo, uma linguagem religiosa. Deus ajuda quem se ajuda. Vou agir agora e Ele me cobre depois. Ó, eu confio em Deus, mas o trabalho é meu. Se eu não fizer, ninguém faz. A oração é importante, pastor, mas o que muda mesmo é a atitude. Eu tenho atitude. Deus colocou cérebro na minha cabeça. Não vou ficar parado esperando um milagre. Já jejuei, já orei. Agora é hora de partir para cima. Uma linguagem psicológica, bem assim, ó. Se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Eu não confio em ninguém. Sempre que confiei, me decepcionei. Eu não preciso de ajuda. Sempre resolvi minhas coisas sozinho. Pedir ajuda é fraqueza. Eu dou conta. Ai, pastor, esperar não resolve. Tem que fazer acontecer. E no cotidiano, esse grupo de heróis autônomos, como é que ele... Vou processar todo mundo. Vou esmagar quem me prejudicou. Vixe, é o que eu mais escuto, gente. Família processando família. Vou processar fulano. Vou processar minha mãe. Vou processar meu irmão. Vou processar todo mundo. Me prejudicou. E entra com o processo literalmente. O que mais? Vou trabalhar 16 horas por dia. Até resolver isso sozinho. Vou trabalhar 20 horas de Uber, José. Vou dar um jeito sozinho. 20 horas. Vou dar um jeito sozinho. Vou enfrentar essa família inteira de uma vez. Vou colocar todo mundo no lugar. Ou então, gente, eu estou endividado. Vou pegar empréstimo. Vou alavancar tudo. É hora de atacar o mercado. Ou então, vou ter aquela conversa hoje, agora, no susto. Quem manda sou eu. Esses são os heróis autônomos, que fez tudo a sua força, a sua maneira. E Deus fala, Moisés falou, o Senhor lutará por vocês, amém? Essa guerra não é sua, e vocês ficarão em silêncio, e vós os calareis. E o quarto e último grupo, esse grupo é perigoso, esse aqui é perigoso, que são os místicos paralisados. Como é que é esse grupo de místicos paralisados? A gente vai ver, acabou de ver aqui no Êxodo. É a mais perigosa, porque é a mais religiosa. É aquele grupo que começou a clamar. Na hora que estava vindo o inimigo, começou a clamar. É a oração fora de tempo. É quem, quando deveria agir, recua para orar. Não por confiança, mas por medo de se mover.
É a espiritualidade como uma invasão de responsabilidade concreta. É o pastor, imagina o pastor Rod aqui, que diante de um problema administrativo grave da comunidade, diz, vamos orar, em vez de resolver. É a pessoa que tem um problema de saúde, em vez de ir ao médico, faz uma novena. Estou com uma doença, com uma dor. Eu não vou no médico, vou fazer uma novena aqui, porque, né, uma campanha, uma novena, porque vai melhorar. Não é que a oração é errada, não, mas que a oração no tempo errado é desobediência. Moisés falou para esse grupo, e vós vos calareis. Por quê? O silêncio, há um tempo de orar e um tempo para silêncio. Confundir os dois tempos não é piedade, é evasão. Você viu o que o Senhor falou para Moisés? Moisés, por quê? Porque Moisés estava orando, Deus cortou a oração de Moisés. Moisés, por que você está orando, Moisés? Diga ao povo que... Mas, olha só, olha o que Deus falou. Então, como é que eu sei, pastor, que eu sou do grupo do místico religioso? É usar a oração como anestesia para não agir no mundo concreto. Uma linguagem religiosa. Vamos lá, se eu estou nesse grupo dos místicos. Tem a terra prometida, bênção, aleluia. Tem um mar de juncos. O inimigo vindo atrás. O que eu vou fazer, pastor? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar sobre isso. Há 3 meses dizendo a mesma coisa. Vamos orar, mas sem nenhuma decisão. Eu não vou tomar nenhuma decisão até eu receber uma palavra clara do Senhor. Estou em jejum, esperando uma direção divina, enquanto a vida desmorona em volta. Deus me disse para esperar, não posso me mexer. Vou esperar mais uma confirmação. Não, vou esperar mais uma. Não, vou esperar mais uma. Fala, Deus! Numa linguagem psicológica, né? Eu prefiro pensar mais um pouco antes de agir. Talvez ano que vem. Eu estou processando isso internamente. Ainda não estou pronto. Quando eu estiver em paz comigo mesmo, eu resolvo. Estou meditando muito sobre isso. Está sendo um trabalho profundo. Ah, pastor, não é hora ainda. Eu vou sentir quando for. Esses são os místicos. E no cotidiano, do dia a dia, vou orar pela minha saúde. Faz 6 meses que tem que ir para o médico e não vai. Vou orar pelo meu casamento. Faz 2 anos sem ter aquela conversa que preciso falar com fulano. Vou orar pelo meu casamento. Não conversa com fulano, não abre o jogo. Vou orar pelas minhas finanças. Sem abrir ali uma planilha de cortar gastos ali, que eu tenho que cortar, Vou orar pelas minhas finanças. Em vez de ser, peraí, tem que cortar isso aqui. iFood, Shopee, Mercado Livre. Vou orar, amados. Vou orar pelo meu filho. E não senta para conversar com o teu filho, achando que Deus vai mandar um anjo falar com o teu filho. Vou orar pelo meu trabalho. Você mandar um currículo, acho que o anjo vai pegar teu currículo e vai espalhar. Não. Esse é o 4º grupo, o final. Primeiro grupo, quem quer o primeiro grupo? Segundo grupo? Terceiro grupo? 4º grupo? Amém. Quais desses grupos aqui está na estratégia certa? Nenhum. Até o Deus corrige Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Moisés estava orando, ele era o grupo de místico. Vai ao mar, vai se abrir. Mas o Senhor corta a oração de Moisés, nem a oração dele estava na época certa. Agora, algo que aconteceu, movimento consagrado dentro da ordem divina, sem drama, sem heroísmo, sem desespero, sem espiritualização. Deus falou, andem. Ele falou, diga ao povo que marchem. Amém? O que diz o versículo 16? Êxodo 14, isso, versículo 16. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão
para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Mas ele fez um ato profético. Versículo 29. O que diz? 29. No entanto, o povo de Israel caminhou sobre o chão seco do mar, e a água formou paredes à direita e à esquerda dele. Amém? O povo passou a seco, amém? Mas alguém teve que passar primeiro. O Senhor falou, diga ao povo que marche. Quem pode ler Romanos capítulo 3, versículo 2? Romanos 3, versículo 2. Isso. Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Alguma outra versão? Sim, ser judeu tem muitas vantagens, principalmente porque Deus confiou-lhes suas palavras para que assim pudessem conhecer e fazer sua vontade. Amém. Tem coisas, está escrito em outra versão, os oráculos de Deus, ele deu ao povo judeu. Existem segredos, textos que talvez você nunca vai saber que existe, mas existe. Deus, quando deu a Torá para Moisés, deu a Torá escrita e a Torá oral. Yeshua, Jesus, ele fala, não dê coisa sagrada aos cães, não dê pérola aos porcos. O que ele está falando aqui? Está falando que existem segredos, textos espirituais que Deus confiou ao povo judeu. E é tão precioso que na leitura, no maior mandamento que ele fala, que é a Shema, ouve Israel, o povo tinha que falar do pai para o filho na mesa, ia passando de geração em geração, até que quando o povo, existe a Torá oral, chamada Talmud. Então, quando o povo descobriu que talvez ia perder a sua identidade na Babilônia, aí sim ele foi, vamos escrever então tudo aquilo que Deus nos falou, para que se alguém não esqueça, estamos aqui e escreveram o Talmud, que é a Torá oral. Tem muitos textos que Deus fala para João, lá no Apocalipse. João ia escrever algo que ele ouviu, e Deus falou para ele, João, não escreva, guarde para você. Então tem textos que você pode procurar depois na internet, que aqui que está o segredo de entrar nesse mar. E você vai ver que diz a Torá oral, você pode pesquisar, que uma pessoa não fazia parte desses 4 grupos, dos derrotados, dos místicos, né, dos que tinham saudade de escravidão e dos heróis autônomos. Esse 4º homem chama-se Nashon ben Abinadab, que na sua versão deve estar Nasson, filho de Abinadab. Diz a Torá oral que ele entrou no mar, depois que Moisés tinha orado e tal, falou, diga ao povo que marchem. E diz que foi entrando, foi pisando no mar, e aí tinha água nos tornozelos, água nas cinturas, água até no pescoço, no nariz. Quando chegou nos narizes ali, é que o mar se abriu. Nashon, está aqui como na sua Bíblia, Naasson, filho de Abinadab, ele era parente ali de Arão, ele era o líder da tribo de Judá. Você vai descobrir muitas coisas sobre esse Nashon ben Abinadab. Algumas versões dizem que quando a água chegou nas narinas ou pescoço, é então que o mar se abriu. Nashon, ele é a 5ª categoria. Ele não orou, não guerreou, ele apenas entrou no mar. O mar só partiu depois que ele deu o passo.
A fé de Naxão não foi abstrata, não foi litúrgica, não foi discutível, foi corporal, foi caminhada, foi água no peito. Naxão, o que ele fez diante do Mar Vermelho? Ele começou a andar. Foi entrando água, subindo. Vou me afogar. Quando chegou nas narinas, o mar se abriu. Deus está falando que é momento na sua vida que a tua estratégia está errada. Você tem que dar o primeiro passo no mar, mesmo que o mar está fechado. Aí sim que ele vai abrir. Detalhe, quando você dá o primeiro passo no mar, como fez Naxão, o mar se abre para todo mundo. Às vezes é você que tem que dar o primeiro passo, Thaís. É você que tem que dar o primeiro passo nesse mar. Mas quando o mar se abre para você, todo mundo entra junto. É isso que Deus está falando, gente. Diga ao povo que marche. E olha que interessante, que Naxão ben Aminadab, Naasson, ele está na linhagem do Mashiach. Jesus veio desse cara. Quem pode abrir lá? Mateus capítulo 1, versículo 4. Mateus capítulo 1, versículo 4. E outro, Lucas capítulo 3, versículo 32. Quem achou Mateus 1, versículo 4? Arão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Amém. Lucas 3, 32. Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Ori. Bené, filho de Boaz. E estes filhos de Salá, filho de Nazon. Filho de Naasson. Yeshua não era estranho referente à cena do Mar Vermelho, Mar de Juncos. Ele é da mesma linhagem do homem que entrou primeiro na água. E até o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 1 a 2, que todos foram imersos em Moisés na nuvem do mar. Então, a travessia do Mar Vermelho, Mar de Juncos, já era lida já pelos discípulos de Yeshua como uma oração, como um ritual, uma imersão, um batismo, né? E Yeshua, no próprio batismo no Jordão, faz algo que o Evangelho registra com cuidado, que ele desce primeiro na água. E João Batista diz assim, Yeshua, João, eu falo assim, Mashiach, eu que tenho que ser batizado primeiro, eu que tenho que descer primeiro. E Yeshua falou assim, assim convém cumprir toda a justiça. Então, Yeshua, Jesus, ele é o Naxão definitivo. Ele falou, no mundo tereis aflição, mas tenha um bom ânimo. Eu entrei no mar antes, por vocês, eu dei o primeiro passo. Você tem que atravessar. A bênção sobre você. Yeshua, ele é o precursor que desce na água antes de nós. Não como o heroísmo autônomo, mas aquela terceira categoria, mas como uma fé ativa, encarnada, obediência corporal, é a ordem do Pai. Ele diz lá em João, eu sou o caminho. Ele está falando, eu sou o chão no meio do mar para você passar. Eu sou o caminho seco dentro do impossível. Quem me segue atravessa. Aleluia. Então você, meu amado, você não pode fazer parte das 4 categorias. Não é o povo que debate se deve desistir, voltar, lutar, orar. Você tem que ser como Yeshua ali, dar o primeiro passo, entrar. Tem coisas na sua vida que, meu irmão, você vai clamar e Deus fala, marcha, dá o primeiro passo. O mar, não, se abriu, vai andando, vai andando. Quando você acha que ia chegar nas suas narinas, vai abrir o mar para você. Você tem terra para conquistar, você tem bênção para conquistar. E detalhe, quando o mar sai para um, todo o povo vai junto com você. Amém? Então você está esperando o mar se abrir para andar ou vai andar antes do mar se abrir? Então, para te encerrar, tem um exercício que você vai fazer na sua casa. Isso é muito poderoso. Você pode depois no YouTube baixar, ver essa imagem, fazer um exercício. Por quê? Eu pergunto para você, qual que é o mar que você tem que atravessar? Tem bênçãos para você. Se a gente não enumerar os mares da nossa vida, a gente não está em uma atitude, não sabe o que fazer. Eu vou orar.
E muitas coisas da palavra de Deus, Deus fala, escreve, escreve. Deus fala para João, escreve. Deus fala lá para o profeta, escreve numa tábua. Quando você escreve, você está externalizando aquilo que está dentro de você. Primeiro ato de domínio da criação, por exemplo, Adão, Deus colocou ele para governar o mundo, né, governar a terra, e ele começou a dar nome a quem? Aos animais. Você tem que começar agora a dar nome nos seus mares que aparecem na sua vida. Então, qual que é esse exercício poderoso que Deus quer que você dê o primeiro passo? Vamos lá. Tem que ser com papel e caneta. Você tem que externalizar isso. Primeiro, você viu o diagnóstico aqui, né? Lá na tua casa, eu tenho vários cadernos. Eu tenho cheio de coisas. Eu faço, eu externalizo e vencido, vencido, vencido. Então, você vai escrever numa folha em branco uma pergunta. Qual é o meu mar vermelho neste momento da vida? É o casamento? É as finanças? É o trabalho? É a vida espiritual? Só uma coisa só, que está assim, você está diante do mar. Esse mar, você vai falar, pastor, o meu mar vermelho que neste momento, que eu estou assim, não consigo passar. É esse assunto. Você vai escrever. Você vai, né? Travou. Está travado a tua vida. Está vindo inimigo atrás. Tu está orando, tu está clamando. Tu quer agir sozinho como herói. Vai escrever. Qual é o meu mar vermelho neste momento da vida? Só um. Pode ser uma decisão que está evitando, uma conversa que está adiando, uma responsabilidade que está terceirizando em oração, um chamado que está se recusando. Só um. O mais concreto possível. Até aí tudo bem? Beleza? Vai colocar numa folha, identificar. Segundo, confronto. Você vai marcar com sinceridade todas as frases que você já disse em voz alta, nos últimos 6 meses. Depois se conte qual frase acumulou mais marcações. E essa frase é a sua tendência dominante. Não a julgue ainda, apenas reconheça. Vamos lá, reconhecer. Aí eu fiz aqui um resuminho. Você pode ver depois no YouTube. Vamos lá. Eu estou diante do mar vermelho. Deixa eu ver que voz aqui que está nos últimos 6 meses tem sido a minha fala. Assim, Senhor. O Senhor está falando para nós o seguinte. Quem aí veio do macaco, amém? Ninguém veio do macaco? Quem veio aí de Adão? Amém? O Senhor fala o seguinte. Você foi feito a imagem e semelhança de quem? De Deus. Como é que Deus criou o mundo? Com palavra. Pega essa. Quando você declara uma palavra, você está criando um mundo na tua vida. Um mundo de bênção, um mundo de dores, um mundo de prosperidade. O que você está dizendo está criando mundos. E você está vivendo um mundo. Salomão sabia disso. Por isso que ele falou que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando você está verbalizando, você está criando um mundo para você. Vamos lá. Então, qual frase nos últimos 6 meses você criou mundos? Vamos lá, vamos identificar aqui. Primeira categoria dos derrotados. Se Deus quiser, vai dar certo. Se não quiser, eu aceito. Eu não vou mais lutar contra isso. Vou deixar nas mãos do Senhor. Acho que essa é a vontade de Deus para mim mesmo. Quem sou eu para questionar? Eu já orei demais. Agora é só aguardar o que vier. Talvez seja o meu fardo carregar isso até o fim. Cansei, não tenho mais energia para nada. Tanto faz, o que vier tá bom. Já tentei de tudo, agora é o que tem que ser. Não dá para mudar, é só assim mesmo. Acho que minha vida é assim e pronto. Não vou mais procurar emprego, se aparecer, apareceu. Não vou mais falar com a pessoa, se ele quiser que ele venha falar comigo. Não vou ao médico, se for grávida, desculpe depois. Meu casamento já era, vou só esperar o tempo passar. Não vou nem tentar pagar essa dívida, que proteste mesmo, manda para o SPC. Aí você identificou. Se uma dessas frases você disse, você vai escrever o seguinte no papel. Em que parte desse problema eu estou querendo simplesmente desaparecer? Em que parte eu estou dizendo, seja o que Deus quiser para não agir? Lembra do primeiro grupo dos derrotados, se jogar ao mar?
vai escrever isso. Qual parte desse problema eu estou querendo simplesmente desaparecer? Tá? Vamos lá. Se eu sou da parte dos nostálgicos de escravidão, se você diz assim, eu era mais feliz na minha igreja antiga, mesmo sabendo que lá está tudo errado, ensino. Pelo menos sabia lá o que esperar. Aqui ninguém me dá uma fórmula. Antes de me converter, eu vivia melhor. Tinha menos cobrança. Eu queria voltar para a época que eu não pensava tanto sobre tudo isso. Era mais simples quando eu só seguia o que o pastor mandava. O casamento, eu sei que ele me traía, mas pelo menos eu não estava sozinha. Pelo menos lá eu tinha uma rotina no trabalho, agora estou perdido. Eu odiava aquele emprego, mas pelo menos era estável. Era ruim, mas eu sabia lidar. Acho que estava melhor antes. Ou, quem tem um vício, vou voltar a beber socialmente, só no fim de semana. Não vai virar problema de novo. Vou aceitar voltar para o emprego antigo, mesmo que aquele chefe abusivo. Pelo menos é certo. Eu vou ligar para ele. Sei que vai dar errado, mas estou com saudade. Eu vou parar de me cuidar tanto. Antes eu comia o que eu queria, eu era feliz. Vou cancelar a terapia. Estou remexendo coisas que estão quietas. Se você faz parte desse grupo, você vai escrever assim: qual Mitzrayim, qual Egito, qual lugar estreito e aperto eu estou tentando voltar. Você vai identificar qual é o lugar que eu estou tentando, voltar. A minha mente querendo voltar. Que prisão conhecida parece mais segura que a liberdade que Deus me ofereceu? Deus te tem terra prometida. Deus te tem uma terra que manda leite e mel. Mas você quer voltar para uma vida de escravidão. Você vai escrever: que prisão conhecida parece mais segura que a liberdade que Deus me ofereceu? E a parte dos autônomos, Quem são os autônomos? Deus ajuda quem se ajuda. Vou agir agora e Ele me cobre depois. Eu confio em Deus, mas o trabalho é meu. Se eu não fizer, ninguém faz. A oração é importante, mas o que muda é a minha atitude. Eu tenho atitude. Deus colocou cérebro na minha cabeça. Eu vou ficar parado esperando um milagre. Já jejuei, já orei. Agora é hora de partir para cima. Ou, se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Eu não confio em ninguém. Sempre que confio, me decepcionei. Eu não preciso de ajuda. Sempre resolvi minhas coisas sozinho. Pedir ajuda é fraqueza. Eu dou conta. Esperar não resolve. Tem que fazer acontecer. No cotidiano. Vou processar todo mundo. Vou esmagar quem me prejudicou. Vou trabalhar 16 horas por dia até resolver sozinho tudo isso. Vou enfrentar essa família inteira de uma vez. Vou colocar todo mundo no lugar. Vou pegar o empréstimo. Vou alavancar tudo. É hora de atacar o mercado. Vou ter aquela conversa hoje, agora, no susto. Quem manda sou eu. Se você faz parte desse grupo, vai escrever: em que parte eu estou tentando ser salvador de mim mesmo, usando linguagem religiosa para maquiar orgulho e controle. Tá bom, bateria. Tá. Em que parte eu estou tentando ser o salvador de mim mesmo, usando linguagem religiosa para maquiar orgulho e controle. E o quarto dos místicos. Sou o místico. Vamos orar sobre isso. Mas está 3 meses dizendo a mesma coisa sem nenhuma decisão. Eu não vou tomar nenhuma decisão até receber uma palavra clara do Senhor. Estou em jejum, esperando a direção divina, enquanto a vida desmorona em volta. Deus me disse para esperar, não posso me mexer. Vou esperar uma confirmação, mais uma, mais outra. Eu prefiro passar mais um pouco antes de agir, talvez ano que vem. Eu estou processando internamente, ainda não estou pronto. Quando eu estiver em paz comigo mesmo, eu resolvo. Estou meditando muito sobre isso, está sendo um trabalho profundo. Não é hora ainda, vou sentir quando for. Vou orar pela minha saúde, mas está 6 meses sem ir ao médico que precisa. Vou orar pelo meu casamento, mas está 2 anos sem ter uma conversa com o marido. Vou orar pelas minhas finanças, sem abrir a planilha, sem cortar gastos. Vou orar pelo meu filho, mas sem sentar com ele para conversar de verdade. Vou orar pelo meu trabalho, mas sem mandar o currículo que ele precisa. Se você faz parte dessa 4ª categoria, vai escrever assim, nessa folha: em que parte eu estou usando a oração como fuga da ação que Deus já me ordenou? Vou escrever isso. Em que parte eu estou usando a oração como fuga da ação que Deus me ordenou? Você vai identificar. E para finalizar, você vai ter que dar o passo de ir na chão. Aleluia. O que você vai fazer? Escreva uma única frase, começando com a palavra vou, que ele escreva um passo concreto, mensurado, com prazo, que você vai dar essa semana antes do mar se abrir. Amém? Você vai escrever assim: vou ter aquela conversa até quinta-feira. Por exemplo, vou buscar ajuda médica até segunda.
Vou perdoar aquela pessoa por escrito até o fim do mês. Você tem que escrever, externalizar, dar nome aos bois. Entendeu aí? Quem deu esse passo? Vou. Aleluia! Deus está falando aqui, vai se matricular na academia. Aleluia, olha aí. Vou. Aleluia! Isso aí, ó. Vou me matricular na academia. Aleluia. É um exemplo, é um mar para atravessar. Saúde. Amém? E para finalizar, o que você vai fazer? Quando tiver escrito tudo isso, você vai ler em alta voz, diante do Eterno. Você escreveu ali, você identificou o teu diagnóstico. Você vai declarar Ribono Shel Olam, quer dizer, mestre do universo. Quando o povo de Israel quer fazer algo muito profundo, muito espiritual, eles têm uma reverência com o Senhor e falam Ribono Shel Olam, mestre do universo. E Yeshua fala sobre isso. Yeshua fala, a ninguém chameis de mestres. Chameis somente mestres o Senhor. Então você fala Ribono Shel Olam, mestre do universo. Eu não posso abrir o mar, mas posso entrar na água e confio que o caminho se abre debaixo dos meus pés. Amém? Você entendeu? O mar está fechado ainda, mas você tem que dar o primeiro passo. Fez como Nachão ben Abinadab. Vai chegar água por aqui, vai chegar um momento que o mar vai se abrir. E depois o que você vai fazer? É isso mesmo. Você vai declarar isso em nome do Senhor e vai dar o passo. Ribono Shelan, não posso abrir o mar, mas posso entrar na água e confio que o caminho se abre debaixo dos meus pés. Amém? Então depois você pode procurar na internet, no YouTube, porque, amados, funciona. Eu posto nos grupos depois também, tá? Bem simples. Porque, amados, o pastor não quer ser chato com vocês, aleluia. Mas eu quero que vocês entrem na terra prometida. Eu quero que vocês entrem na terra prometida, aqui na Leite e Mel, no casamento de vocês, na vida familiar de vocês, com o filho de vocês, na saúde de vocês. Então, tudo o que isso, amados, são práticas milenares de 3.000 anos atrás. Escrever. E conforme eu estou mergulhando na palavra de Deus, está me saltando à vista as coisas que eu quero passar para a igreja. Porque, meus amados, há um ano atrás eu disse para você, minha tia, amada tia, maravilhosa, tia demais, que eu amava demais, recebeu um diagnóstico onde ela tinha muita terra para conquistar. Deu 40 e poucos dias, se foi a vida dela. Meus amados, vocês têm muita terra para conquistar, mas está na hora de parar de andar em círculos. Está na hora de você começar a botar o pezinho no mar. Deus fala, mande o povo que marche. Deus não tinha aberto o mar ainda. Ele falou, gente, está passando, marche. No meio você está dando uns passos, o mar vai se abrir. E Nachão ben Abinadab, você pode pesquisar depois, ele foi o príncipe de Judá, fez grandes sacrifícios para Deus. Ali você pode procurar Naasson na tua Bíblia, Naasson, tá? Ele faz parte da linhagem do Mashiach de Jesus. Jesus que deu o primeiro passo. Então, amado, e quando você tem esse primeiro passo, você acha que vai se afogar, você não vai se afogar. O mar vai se abrir. E quando o mar se abrir, a tua família inteira vai passar, aleluia. Como aconteceu com o povo, né, de Israel. Amém? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, que o Senhor não encontre ninguém aqui, Pai, se afundando, nem voltando para o Egito, nem lutando sozinho, nem paralisado em oração, mas que o Senhor encontre aqui hoje, Pai, Nachons ben Abinadab, pessoas que, Pai, possam dar o primeiro passo, porque foi assim que o mar se partiu da primeira vez, é assim que ele ainda se parte ainda hoje, meu Deus. Porque eu desejo que meus irmãos aqui, Pai, tenham uma vida em abundância. E Yeshua disse, eu vim para que tenham uma vida e a tenham em abundância.
Então eu lhe peço, Senhor, que eles possam, Pai, atravessar esse mar de juncos, conquistar a terra prometida no casamento, na vida amorosa, na vida espiritual, na vida financeira, Pai, antes que chegue o último dia da vida deles, Pai. Os livros do maligno, Pai, que dê coragem para dar o primeiro passo, Pai, em nome do Senhor, porque o mar vai se abrir, Pai, e eles vão atravessar e, Pai, conquistar a terra que emana leite e mel em cada área da vida de vocês. Em nome de Yeshua Mashiach, amém, 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 amados.